Chegamos ao momento em que o nosso seminário dar-se-á em sistema de mais profundidade e por isso solicitamos a todos nós que possamos nos dispor a essa viagem consciencial. Porquanto, compreendida a primeira fase do seminário, que é a fase da relação dos ensinos evangélicos de Jesus, por meio da parábola do filho pródigo e por meio do convite "Vinde a mim", estabelecemos nessa primeira etapa a intensa comunicação que somos convidados a nutrir por meio da força da afetividade. Compreender que os espíritos com os quais estamos lidando, assim como nós, vêm de uma trajetória de afastamento da casa do Pai e que, caído em si, voltam e para a alegria de si mesmos encontram no banquete da reunião mediúnica, nas sandálias desse conforto espiritual, nesse anel que simboliza a aliança profunda entre esses membros da reunião mediúnica, com esse momento tão consciencial do espírito, que é a sua retomada para a evolução vertical na vida, também presenciamos nesse instante o convite através das 4 etapas amorosas, que é exatamente o destrinchar desse banquete. Esse banquete, com os seus aspectos, é realizado através do movimento do acolhimento, do alívio, do consolo e do propósito. Entretanto, é fixando-nos agora nesse exato momento sob a gravidade do que é o trabalho de esclarecimento mediúnico, que significa para todos nós uma das contribuições mais profundas em termos de auxílio para o planeta de regeneração. Porque uma coisa é o ser humano estar vivendo no planeta ainda na condição de encarnado e ignorar as leis divinas e a realidade da imortalidade. Outra coisa é o espírito, depois que tomba, obviamente, o último momento do segundo na terra, o espírito dando-se conta do que produziu em si mesmo em matéria de felicidade ou infelicidade. O importante é esse espírito, a partir de agora, continuar a sua trajetória em favor da sua elevação. Então, enquanto estamos na terra, somos convidados de 1000 formas e 1000 modos a conversar com todos aqueles que convivemos na terra, para juntos caminharmos e sermos discípulos do Mestre verdadeiro. Porém, se nós não colocamos isso como diretriz em nossa vida e nos encontramos depois do véu da morte, em um momento de grave e séria situação no mundo espiritual, nós vamos verificar que é exatamente ali, na reunião mediúnica, nesse núcleo da caridade real e essencial, que se faz talvez o primeiro contato com a retomada de todas as nossas esperanças, de todas as nossas intensas vontades e que não foram bem administradas ao longo da nossa existência quanto no corpo. Vejamos então que a reunião mediúnica e o médium esclarecedor significa, talvez para muitos espíritos, o primeiro contato de esperança profunda e real, e sendo assim, é uma tarefa perigosa. Não é uma tarefa que nós dizemos arriscada, mas é uma tarefa que traz os seus perigos,
os seus perigos no sentido principalmente de como os nossos potenciais estão sendo trabalhados. Porque se nós estamos na reunião para trabalhar a nós próprios, devemos saber que isso também está mexendo com a realidade e a estrutura do mundo espiritual e da terra consequentemente. Porque não é o fato do espírito encarnar, desencarnar várias vezes, que necessariamente ele mudou de atitude. Ele pode mudar de corpo, mas muitas vezes ele não muda de atitude. Entretanto, quando nós estamos diante de um espírito que consciencialmente ele se arrepende do que fez numa reunião mediúnica, ou que ele recebe instruções que vão lhe auxiliar no arrependimento, nós estamos diante de uma reunião que vai promover a mudança de atitude. Podemos considerar a partir disso que a reunião mediúnica é uma reunião existencial. Uma reunião existencial, porque o espírito que está participando dessa reunião mediúnica não está tratando de coisas transitórias. Os assuntos da reunião mediúnica são de ordem profundamente existenciais, profundamente conscienciais. Ali na reunião mediúnica estamos tratando dos assuntos mais importantes que existe para o espírito imortal. É a sua relação com as leis divinas. Por isso mesmo, esses aspectos psicológicos conscienciais do diálogo terapêutico vai ao encontro diretamente à mente e ao coração dos candidatos a serem esclarecedores dos espíritos, porque estamos aqui em parâmetro de aprendizado, em parâmetro de absorção dessas informações, não apenas para utilizá-las no dia a dia da reunião mediúnica. Este seminário seria muito reducionista se o objetivo fosse esse, utilizar esses conteúdos apenas para utilização em segundas, quartas, sextas, terças, quintas-feiras, em um dia da semana. Estamos aprofundando estes conteúdos para a nossa utilização existencial enquanto espíritos imortais. Nesse sentido, vamos verificar o que aconteceu em Bordeaux, 1862. Uma mensagem de João Evangelista. Uma mensagem sui generis. Porque a mensagem de João Evangelista veio trazer um aspecto singular. Veio falar de uma passagem em que dita que depois que Jesus foi tocado pelo Espírito Santo segundo as Escrituras, ele então foi ao deserto e lá foi tentado pelo diabo, permanecendo em 40 dias, e depois dos 40 dias foi tentado pelo diabo, teve fome e o diabo lhe ofereceu várias sugestões. É interessante, porque é justamente o Espírito João Evangelista que dá a mensagem no ano de 1862 em Bordeaux, que não registrou como João Evangelista essa passagem no Evangelho. Não existe essa passagem da tentação de Jesus no Evangelho de João. Ele só existe em Lucas, em Marcos e em Mateus. É porque João Evangelista realmente considerou essa passagem não como um ato da vida de Jesus, mas como uma parábola. E ele, obviamente, colocando isso como uma parábola, os outros evangelistas registraram que também sabiam, os discípulos diretos de Jesus, também sabiam tratar-se de uma parábola, mas a forma como as escrituras foram depois reeditadas, em capítulos, em versículos, colocaram esse trecho como se fosse literal, e esse trecho não é literal, ele é uma parábola. A presença de Jesus e o diálogo dele com o suposto Satanás é uma parábola, e é o próprio João Evangelista que vem, depois de 1800 anos, esclarecer que ele realmente, esse trecho é uma parábola do Evangelho. Então vejamos,
considerada como a parábola do discernimento. Passagem simbólica na qual Jesus convida a todos que desejam ser seus discípulos a trilhar um caminho iniciático e se tornarem seres conscientes, capazes de discernir entre o que devem ou não realizar. Era muito comum, tanto é ainda hoje colocado, que no Oriente haviam símbolos para dar processos iniciáticos. João Batista no deserto, que fazia o chamado batismo, aquilo era um processo iniciático, um processo onde a pessoa agora quer tomar uma nova jornada na existência. Então, naquele hábito cultural criado pelo próprio profeta do Jordão, ele então batizava as pessoas como sendo um símbolo de uma nova etapa, de um começo agora focado na sua autotransformação. Era esse o objetivo. E essa parábola também fala justamente isso. Era um momento iniciático para todos aqueles que estavam com Jesus e para toda a humanidade, consequentemente. Vamos estudá-las no contexto da reunião mediúnica para refletirmos os aspectos psicológicos conscienciais do diálogo terapêutico. Em Lucas capítulo 4, 1 a 13, Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma questão fundamental, histórica, que deve ser registrado para entender como é a construção desta passagem como parábola, é que, se nós analisarmos do ponto de vista do que lemos nesse trecho de Lucas, por exemplo, parece que estamos diante de uma terceira pessoa que viu o episódio acontecer com Jesus. Mas esse episódio aconteceu supostamente entre Jesus e o diabo apenas. Logo, vamos verificar que nesse trecho do Evangelho, que está aqui registrado como Lucas, mas tem em Marcos e também tem em Mateus, na verdade, quem é que contou essa história para alguém registrar? Foi o próprio Cristo que contou essa história. E essa história foi contada em forma de parábola. E é o próprio Espírito João Evangelista, no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo Tentação de Jesus, subitem, que ele vai trazer exatamente a verdadeira significação desta parábola. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Em A Gênese, Allan Kardec, capítulo 15, itens 52 e 53, Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais.
orientação de João Evangelista. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações e que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. Era o Cristo cósmico, tendo como parábola sua ferramenta para explicar o que para nós? A nossa falibilidade na nossa condição humana. É o Cristo manifesto, as virtudes plenas manifestas naquele Espírito imortal Jesus, fazendo através dessa parábola mais um convite muito profundo, de muita responsabilidade, para colocarmos em nosso coração a gravidade e a seriedade de nossa condição, de seres aprendizes da vida, que estamos num processo que somos convidados sim a aprender, verificar o quanto podemos, dentro das experiências da vida, aprender com as nossas dificuldades, com os nossos erros. Então aqui está bem claro o sentido que João Evangelista Espírito vem esclarecer. Continua ele: a tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto foste este, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Veja como é consciencial a fala de João Evangelista, que ele está trazendo a lógica, está trabalhando um argumento pautado na lógica. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. É interessante a gente verificar, porque muitas vezes nós temos, talvez, o hábito de, quando nós analisamos uma parábola de Jesus, nós queremos tentar pesquisar demais os aspectos históricos, querer pesquisar demais as palavras, a época, o ponto histórico por onde passou aquela parábola, o que seria aquilo naquela vertente da época, daquela vila, daquela língua. O Espírito João Evangelista vem, conforme uma visão profundamente espírita, dizer que sobre análises, exegeses de parábolas, nós somos convidados a fazer exegeses morais, e não exegeses históricas, como se a gente tivesse a intenção de consertar o que a história deturpou, porque senão vamos ficar em disputas e disputas de interpretações. As exegeses que o Cristo nos legou são exegeses conscienciais, e não exegeses que nós tenhamos que ficar gastando muito tempo em explicações, porque segundo o historiador tal disse que seria realmente estranho, justamente levando em conta que até mesmo o codificador Allan Kardec resolveu pegar a essência do pensamento de Jesus para compor o Evangelho segundo o Espiritismo e se focar em que ponto? No moral. Porque tentar se focar em questões que abrem muito é dar guarita para sempre interpretações discordantes. Então aqui nós podemos perceber que esta parábola simboliza um convite aos seus candidatos a discípulos a percorrerem um caminho iniciático,
pois Jesus, sendo um espírito crístico, o espírito mais puro que Deus nos ofereceu como modelo e guia, já se encontrava completamente preparado para o seu ministério, pois um espírito crístico não possui mais um ego capaz de tentá-lo e desviá-lo do caminho. Jesus contou essa parábola para dizer que ele viveu uma experiência pessoal? Seria essa a intenção de um espírito crístico? Porque se nós analisarmos do começo ao fim da parábola, o que acontece? Jesus contou que foi no deserto, foi tentado pelo demônio e conseguiu vencer o demônio, pronto. Como ele é vitorioso. Se for literalmente ver, se fosse um fato, o que na verdade já contradiz várias leis, inclusive que nós acabamos de falar, de João Evangelista fala, como pode o verbo encarnado ser tentado? Mas ainda assim, considerando a história, seria muito estranho. Agora, e se nós formos no aspecto consciencial? Se o fundo da parábola que o Cristo contou, não foi para dizer que ele venceu o demônio no caso, ou que ele transmutou as sugestões do demônio, melhor dizendo, é para dizer o quê? Que todos nós, enquanto humanidade, estamos sujeitos a prestar grave atenção sobre as nossas índoles, sobre os nossos vícios, sobre aquilo que está dentro de nós. E agora, fazendo essa ponte, esse aspecto para as reuniões mediúnicas, com base nessa parábola, nós vamos encontrar 3 graves perigos, 3 graves tentações, que a equipe mediúnica, e mais notadamente o médium esclarecedor, ele passa. Se ele, obviamente, está vigilante, coerente, fazendo os esforços, essas tentações, esses perigos, podem até querer se aproximar, mas ele se mantém sempre lidando com eles, lidando com essas tentações de maneira muito bem resolvível. Porém, se nesse aspecto o esforço pessoal, o trabalho de autotransformação é deixado para segundo plano e fixa-se somente em atender os espíritos, sem se atender os espíritos, sem atender os encarnados com amorosidade, então nós vamos perceber que talvez alguma dessas tentações, vamos dizer assim, dentro desse símbolo, poderão estar tomando de uma maneira muito intensa a casa mental dos trabalhadores de Jesus. Essa parábola nos ensina como colocar o ego a serviço do ser essencial, construindo um novo eu, constituindo-se no processo que todos aqueles que se iluminaram e seguiram incondicionalmente o caminho de Jesus devem passar. Nesta parábola, Jesus revela aos candidatos a discípulos que ainda não alcançaram a pureza espiritual, possuem um lado sombra, simbolizado pelo diabo na parábola, e um lado luz, numa didática abordagem da fissão ego-self, que caminha para a unicidade, tornando-se uno com o Pai. Ou seja, quem é o símbolo do ser essencial na parábola? Jesus. Quem é o símbolo do ego? O diabo. E o diabo tenta o quê? Dominar a energia do ser essencial. Ele tenta induzir o ser essencial. É possível algo dessa natureza? É possível a energia da nossa ignorância destruir a luz que somos? Ou é possível ainda a energia da nossa ignorância tomar por enquanto muitas vezes nossas atitudes, porque a luz que nós somos não foi trabalhada ainda dentro de nós? É a luz que nós somos que deve ser trabalhada para colocar o ego a serviço
e não o ego dominador do ser essencial. Porque uma coisa dentro da psicologia consciencial é fato: quando nós não fazemos os esforços na direção do bem, da lei do progresso, alguma coisa vai ficar no lugar. E dentro das dimensões das leis divinas, não existe neutralidade. Não tem como eu estar agora neutro dentro da dimensão das leis divinas. Ou eu estou cumprindo algumas leis, ou eu não estou cumprindo algumas leis. Eu não estou nesse exato momento neutro. Eu posso estar cumprindo algumas leis, por exemplo, de caridade, de amor, de justiça, e posso estar descumprindo leis como de conservação, porque não estou cuidando muito bem do corpo, ou porque alguma lei, enfim, de responsabilidade, porque não estou me responsabilizando diante de um fato. Então são dimensões múltiplas, mas eu nunca fico neutro diante das leis. Ou eu estou cumprindo mais no limite das minhas forças, ou eu não estou cumprindo essas leis no limite das minhas forças. E exatamente este o ponto. Constantemente dentro do espírito imortal, o ego vai querer sim continuar dando sugestões nocivas. É da natureza do ego se apegar ao que é transitório, porque é a realidade que o ego dentro de nós conhece. Porém, se nós começarmos a iluminar o ego como o ser maduro que ilumina e explica para o ser infantil aquilo que na verdade é bom para ele, quando nós começarmos a iluminar o ego, explicando consciencialmente para o ego o que faz sentido e o que me eleva no meu propósito, o ego começará a atender às solicitações do ser essencial que somos nós. No caso específico da reunião mediúnica e dos médiuns esclarecedores, quanto mais o médium esclarecedor se der conta do que significa essa tarefa na sua vida, da profundidade que é comunicar-se, atender e lidar com espíritos que são filhos de Deus como ele, e que naquela reunião mediúnica estão fazendo direcionamentos existenciais, estão tendo participações existenciais na vida dele. É, por exemplo, mais ou menos assim. Eu digo, por exemplo, para aqueles de nós que já tivemos experiências que pode ser considerada como experiências existenciais por causa do impacto emocional, mas que não necessariamente é tão existencial quanto uma reunião mediúnica. Mas vamos dar um exemplo. Quem de nós aqui não tem uma memória de uma gratidão, de alguém que fez algo bom para a gente num momento muito difícil da nossa vida? Até hoje nós lembramos desse alguém. Às vezes foi uma pessoa que salvou muitas vezes a nossa vida corpórea, naquele momento ela ajudou, nos levando a um hospital, nos dando, enfim, aquilo não ficou guardado na nossa mente, não ficou guardado no nosso coração. Aquela é uma atitude que foi direto à nossa memória, nos ajudou profundamente no nosso sentimento. Agora imaginemos uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica é uma questão existencial, não é de uma vida apenas, é para reencarnações e reencarnações sucessivas. Então, quando o médium esclarecedor se dá conta dessa gravidade, ele sabe dos perigos que deve superar e como fazer para superar. Façamos então